O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3, verso 9. Não é necessário que eu, ao expor este texto, entre nas circunstâncias que levaram à investigação. O homem pecou contra Deus. Observe a alienação de coração que o pecado causa no pecador. Adão deveria ter procurado seu Criador. Ele deveria ter saído pelo jardim clamando por seu Deus: meu Deus, pequei contra ti. Onde tu estás? A seus pés, sua criatura cai e pede misericórdia de suas mãos. Meu Pai, tu me colocaste neste adorável paraíso. Comi perversamente e voluntariamente do fruto do qual disseste que não devia comer, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Eis, meu Pai, eu me submeto à pena. Confesso tua justiça e imploro tua misericórdia, se a misericórdia puder ser mostrada a alguém miserável como eu. Mas em vez disso, Adão foge de Deus. O pecador nunca busca Deus. Deus vem até ele. Não é, meu Deus, onde está você? Mas o primeiro grito é a voz da graça: pecador, onde tu estás? Deus vem ao homem, o homem não busca seu Deus. Apesar de todas as doutrinas que o orgulhoso livre-arbítrio fabricou, nunca foi encontrado, desde os dias de Adão até agora, um único caso em que o pecador primeiro buscou seu Deus. Deus deve primeiro buscá-lo. A ovelha se desgarra, mas nunca retorna ao seu aprisco, a menos que seja procurada pelo grande pastor. É humano errar e se desviar. É divino arrepender-se. É um dom da graça. O homem pode cometer iniquidades, mas saber que é iniquidade e sentir a culpa dela é dom da graça de Deus. Não temos e não somos nada além do que vil. Tudo que é semelhante a Deus, tudo que aspira à retidão e é a verdadeira santidade, vem do Altíssimo e do Altíssimo somente. E embora o texto nos ensine claramente a alienação do coração humano de Deus, de modo que o homem evita seu Criador e não deseja comunhão com ele, ele revela também a loucura que o pecado causou. O pecado fez do homem um tolo. Ele já foi a imagem de Deus, sábio. Agora, visto que o rastro da serpente passou por cima da sua natureza, ele se tornou um tolo arrogante. Pois não é um tolo aquele que cobriria a nudez do pecado com folhas de figueira? Não é mesmo louco aquele que se esconde do grande eu sou onisciente sobre os ramos de árvores? Não sabia Adão que Deus preenche todo o espaço e habita em todos os lugares, que do mais alto céu ao mais profundo inferno não há nada que esteja oculto ao seu entendimento? E, no entanto, tão ignorante e estúpido é ele, que espera escapar de Deus e fazer das árvores do jardim um esconderijo dos olhos de fogo da ira divina. Ah, como somos tolos! Como repetimos a loucura de nosso primeiro pai todos os dias, quando procuramos esconder o pecado da consciência, e então pensamos que ele está escondido de Deus, quando temos mais medo do olhar do homem do que da busca do eterno. Quando, porque o pecado é secreto e não se enraizou nas leis e nos costumes da sociedade, vamos para nossas camas com a marca negra ainda sobre nós, satisfeitos porque o homem não o vê, que, portanto, Deus não o percebe. Ó pecado, você fez o homem perguntar: para onde devo fugir da tua presença? E você o fez esquecer que se ele subir ao céu, Deus está lá. Se ele arrumar sua cama no inferno, Deus está lá. E se ele disser: certamente as trevas me cobrirão, até mesmo a noite será clara como a luz para ele. Mas agora o próprio Senhor vem a Adão, e observe como ele vem. Ele vem caminhando. Ele não tinha pressa em golpear o ofensor, não voando sobre as asas do vento, não se apressando com sua espada de fogo desembainhada, mas andando no jardim, no frescor do dia, não na calada da noite, quando as trevas naturais poderiam ter aumentado os terrores do criminoso, não no calor do dia, para que não imagine que Deus vem no calor da paixão, não de manhã cedo, como se estivesse com pressa de matar, mas no final do dia, pois Deus é longânimo, lento para se irar e de grande misericórdia. Ele veio no frescor da noite, quando o sol estava se pondo no último dia de glória do Éden, quando o orvalho começou a chorar pela miséria do homem,
quando os ventos suaves, com sopro de misericórdia, sopraram sobre a face quente do medo. Ele veio quando a terra estava silenciosa, para que o homem pudesse meditar, e quando o céu estava acendendo suas lâmpadas noturnas, para que o homem pudesse ter esperança nas trevas. Então, e não até então, apareceu o ofendido pai. Adão foge e procura evitar aquele mesmo Deus a quem uma vez encontrou com confiança e com quem teve a mais doce comunhão, falando com ele como um homem fala com seu amigo. E agora, ouça a voz de Deus enquanto ele clama: Adão, onde você está? Havia duas verdades de Deus nesta curta frase. Isso mostrou que Adão estava perdido, ou Deus não teria precisado perguntar a ele onde ele estava. Até que tenhamos perdido algo, não precisamos indagar sobre isso. Mas quando Deus disse: Adão, onde você está? Era a voz de um pastor indagando por sua ovelha perdida. Ou melhor ainda, o choro de um pai amoroso perguntando por seu filho que fugiu dele: onde você está? Existem apenas 3 palavras, mas elas contêm a terrível doutrina do nosso estado perdido. Quando Deus pergunta: onde você está? O homem deve estar perdido. Quando o próprio Deus pergunta onde ele está, ele deve estar perdido em um sentido mais terrível do que você e eu ainda conhecemos completamente. Mas então, também havia misericórdia aqui, pois mostrava que Deus pretendia ter misericórdia do homem, ou então ele o teria deixado permanecer perdido e não teria dito: onde tu estás? Os homens não perguntam ou procuram o que eles não valorizam. Houve um sermão do Evangelho, eu creio, naquelas 3 palavras divinas que penetraram as partes densas do matagal e alcançaram os ouvidos dos fugitivos. Onde vocês estão? Seu Deus não está disposto a perdê-lo. Ele veio para buscá-lo, assim como logo ele pretende vir na pessoa do seu filho, não apenas para buscar, mas para salvar o que agora está perdido. Onde você está, Adão? Se Deus quisesse destruir a raça, ele teria lançado o seu raio de uma vez e queimado as árvores e deixado as cinzas do pecador jazendo sob seu olhar irado. Ele teria se precipitado no redemoinho e na tempestade e arrancado os cedros e as romãs pela raiz. Teria dito: aqui está você, rebelde traidor, pegue seu mérito devido, deixe o inferno se abrir diante de você e seja engolido para sempre. Mas não, ele ama o homem, ele se preocupa com ele e, portanto, agora pergunta onde ele está em tons de calma: Adão, onde você está? Onde está você? A pergunta que o Senhor fez a Adão pode ser usada de 5 maneiras diferentes. Não temos certeza de em que sentido preciso o Senhor pretendia. Talvez em todos, porque há sempre na expressão do divino uma grande profundidade que se estende abaixo. Nossas palavras, se dão um sentido, funcionam bem, mas o Senhor sabe falar para que ensine muitas verdades em poucas palavras. Damos pouco com muito, Deus dá muito com pouco. Muitas palavras e pouco sentido. Esta é muitas vezes a regra do discurso do homem. Poucas palavras e muito significado. Esta é a regra de Deus. Damos ouro batido em folhas. Deus dá lingotes de ouro quando fala. Usamos apenas limalhas de gemas. Deus deixa cair pérolas dos seus lábios cada vez que Ele fala conosco. Nem devemos, talvez, mesmo na eternidade, saber quão divinas são as palavras de Deus, quão semelhantes a Ele mesmo, quão extremamente amplas, quão infinitas elas são. Essas palavras intentaram um senso ajudador. Adão, onde você está? O pecado prejudica a consciência, droga a mente, de modo que, após o pecado, o homem não é tão capaz de compreender seu perigo como seria sem ele. O pecado é um veneno que mata a consciência sem dor pela mortificação. Os homens morrem pelo pecado como morrem congelados nos Alpes. Eles morrem dormindo. Eles dormem e dormem e dormem e continuam dormindo até que a morte fecha a cena e então, no inferno, eles acordam em tormentos. Uma das primeiras obras da graça divina no homem é deixar de lado esse sono, tirá-lo de sua letargia, fazê-lo abrir os olhos e descobrir seu perigo.
Uma das primeiras ações do bom fisioterapeuta é colocar sensibilidade em nossa carne. Tornou-se frio, morto e mortificado. Ele coloca a vida nisso. E então, a dor. Mas essa mesma dor tem um efeito salutar sobre nós. Agora, eu acho que essa pergunta do Senhor tinha a intenção de fazer Adão pensar: onde você está? Ele havia percebido em certo grau em que estado o seu pecado o havia trazido. Mas essa pergunta foi feita para mexer nas profundezas do seu espírito e acordá-lo para uma sensação de perigo, para que ele pudesse ver debaixo de tal ira que agora ele estava. Adão, onde você está? Olhe para si mesmo agora, nu, um estranho para o seu Deus, temendo a presença do seu Criador, miserável, desfeito. Adão, onde você está? Com um coração duro, com uma vontade rebelde, caído do seu alto estado. Adão, onde você está? Perdido para o seu Deus, perdido para a felicidade, perdido para a paz, perdido no tempo, perdido na eternidade. Pecador, onde você está? Se eu pudesse, pelas palavras fervorosas que agora proferirei, incitar algum pecador insensível e descuidado a responder por si mesmo a pergunta: homem, onde está você? Onde está você esta manhã? Devo dizer-lhe, você está em um estado em que sua própria consciência o condena. Quantos há de vocês que nunca se arrependeram do pecado realmente? Nunca acreditaram verdadeiramente em Cristo? Eu lhe pergunto, sua consciência está tranquila? Você pode morrer fácil amanhã? Não há momentos em que o trovão é ouvido? Não há épocas em que o vigia acende sua vela e examina as partes secretas de sua alma e descobre sua iniquidade? Onde você está, então? Pois a consciência está com Deus. O que o anzol é para o pescador, assim é a consciência para você. A consciência, como o anzol de Deus, está em suas mandíbulas hoje. E ele tem apenas que puxar a linha e você está no fogo consumidor. Embora a consciência o torne inteligente, a justiça será muito mais severa com você do que a sua pobre consciência imperfeita. Se o seu coração te condena, Deus é maior do que o seu coração e conhece todas as coisas. Sua consciência diz que você está errado. Quão errado então você deve estar. Entenda, você não sabe que é um estranho para o seu Deus. Muitos de vocês raramente pensam nele, e quando pensam, não pensam profundamente. Você pode passar dias e semanas sem mencionar seu nome, exceto talvez em alguma linguagem trivial, quando você está num culto como esse. Mas o teu cristianismo é meramente nominal. Você não pode viver sem um amigo, mas pode viver sem o seu Deus. Você come, bebe e fica satisfeito. O mundo é suficiente para você. Seus prazeres transitórios satisfazem seu coração. Se você visse Deus aqui, você fugiria dele. Você é o inimigo dele. Este é o caso certo para uma criatura estar. Deixe a pergunta vir até você. Onde você está? Não deve estar em uma posição muito lamentável aquela criatura que tem medo do seu Criador. Você foi feito para glorificá-lo. Você foi feito para se alegrar em sua presença e para se deleitar em sua bondade. Mas parece que você não ama o próprio alimento que deveria sustentá-lo. Você deve estar doente. Você deve estar doente de fato. Onde você está? Lembre-se de que o Deus Todo-Poderoso está irado contigo. Seus mandamentos, como tantas armas, estão todos apontados contra você hoje, e é necessário apenas o dedo erguido do divino, e eles logo irão destruí-lo e quebrá-lo em pedaços para sempre. Um homem se sentiria confortável com o pescoço sobre o bloco e o machado brilhando acima da sua cabeça? É o seu caso hoje. Você está na posição de cortesão na festa de Dionísio, com a espada sobre a cabeça suspensa por um único fio de cabelo, já condenado. Deus está irado com os ímpios todos os dias, diz a palavra de Deus. Se você não se voltar, ele afiará a sua espada. Ele já esticou o seu arco e o preparou. Onde está você? Deus, ajude o homem a ver onde ele está. Abra os olhos dele. Deixe a pergunta assustá-lo. Deixe o seu sono começar a ser perturbado. Sim, deixe-o acordar e descobrir onde está.
desagradável à sua ira e objeto do seu ardente desagrado infinito. Onde você está? Sua vida é frágil. Nada pode ser mais frágil e fraco. A linha de uma aranha, a teia de uma aranha, é um cabo em comparação com o fio da sua vida. Os sonhos são alvenaria substancial em comparação com a estrutura de bolha do seu ser. Você está aqui e daqui a pouco se foi. Você se senta aqui hoje, antes que outra semana se passe, você pode estar uivando em outro mundo. Ah, cadê você? Cadê você? Não perdoado, mas um homem moribundo. Condenado, mas indo descuidadamente em direção à destruição. Coberto de pecado, mas correndo para o terrível tribunal do seu juiz. Perdido aqui, mas correndo, cada momento levando você nas asas de águia para o lugar onde você estará eternamente perdido. Como é difícil nos conhecermos. Em outros assuntos, se um homem está um pouco doente, ele procura seu médico e saberá sua posição e situação. Mas aqui um homem diz: paz, paz, quando não há paz. Se tememos que nossas propriedades pessoais estejam em perigo, temos noites de ansiedade e dias difíceis. Mas, ó, nossas almas, nossas pobres, pobres almas, nós brincamos com elas como se fossem contadores inúteis ou pedaços de prato que uma criança pode pegar na rua e jogar fora. Pecador, pecador, pecador. A tua alma é uma bugiganga tão pobre que você pode se dar ao luxo de perdê-la, porque você não interromperá seu sono e interromperá seus sonhos prazerosos. Ó, se o coração de um irmão pode mover seu coração, e se a voz de um irmão pode despertar seus olhos adormecidos, eu diria: o que te aflige, ó dorminhoco? Levante-se e invoque o seu Deus. Desperte, porque você dorme. Desperte para responder à pergunta: onde você está? Perdido, arruinado e desfeito. Ó pecador, onde você está?